meus amigos, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos a mais um quê? Mais um Pode Crer, mais um programa, que não vai ser mais um programa, ou seja, você entendeu a redundância. Cara, um bate-papo muito bom que nos aguarda hoje. Então, puxa a sua cadeirinha aí, senta com a gente nessa mesa, porque esse programa não faz sentido se você não estiver com a gente. Hoje é dia de Pode Crer, dia de alegria, dia de resenha, dia de risada, hoje é dia de muito insight, hoje é dia de muita ideia, hoje é dia de muita coisa boa, porque eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje nós falaremos sobre um tema, assim, sensacional. O que, Ivan? Vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre grana, vamos falar sobre money, vamos falar sobre muita coisa. Para esse assunto, estou recebendo aqui meu amigo Túlio, que é assessor de investimento do BTG Pactual. Então, você que tá aí, 2024, querendo guardar um dinheiro, querendo dicas, querendo... Meu irmão, esse ano eu vou mudar meu jogo, vou fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, esse programa é para você. Falaremos sobre investimento e outras coisas mais. Meu amigo, que alegria estar aqui nessa mesa contigo. A alegria é toda minha, satisfação estar aqui com você. Meu Deus do céu. Um amigo que vem caminhando, a gente vem caminhando junto. 2023 a gente... Nós nos encontramos. É um tema de suma importância, né? Investimento, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que saber sobre. É verdade. E a gente tá aqui pra ajudar a galera. Meu irmão, aqui a gente não tem filtro. Pode perguntar ao Roberto, Júlia, não tem filtro. Pode ficar à vontade, relaxa. Tem hora aqui que a gente esquece até da câmera. Então, cara, fica à vontade pra poder a gente bater esse papo muito leve, muito descontraído, de um assunto que é muito complexo pra alguns e que tem muitas dúvidas pra outras pessoas. Até porque educação financeira é uma coisa que nós deveríamos ter aprendido na escola, né? Exatamente. A minha necessidade, na verdade, que me direcionou para esse caminho. Entendi. Né? Eu acho que a maioria das pessoas é nessa vertente. Então, assim, a gente aprende a lidar com o dinheiro na raça. É o primeiro trabalho ali que muita gente não sabe lidar com isso. Como você falou, não é ensinado nas escolas. Sim. E aí, quando a gente pega o primeiro desafio da vida, a primeira dívida contraída, a gente começa a pensar no futuro, a pensar no amanhã. Então é algo que todo mundo tem que estar com isso na veia para ter uma vida próspera, né? Cara, assim, e esse mundo me despertou quando no banco ali eu via a necessidade de poder falar sobre isso. Por quê? Quando você tá numa instituição financeira, a gente tem meta. Então a gente vendia os produtos da meta. Perfeito. Não importa o resultado que vai entregar. A gente vendia o produto da meta. Então, por muitas vezes, talvez ele nem era o melhor produto para o cliente naquele momento. Verdade, seja dito. Sim. Mas tinha uma cota para ser atingida, então... A venda era venda. Sim. Mas quando a gente começa a mergulhar nesse mundo, você começa a descobrir perfis de investidor, se o cara, né, é mais arrojado, se o cara é um cara mais moderado, enfim. E a gente vai entendendo que esse mundo de investimentos, ele é um oceano, né? Sim. E hoje a gente... Talvez de 2023 para cá, após pandemia, a gente vê o boom de brasileiros. Acho que nunca tantas pessoas investiram na Bolsa de Valores. Sim. Teve até uma queda para 2023 e 2024 agora. Mas assim, a crescente foi absurda. Foi, né? Talvez pela necessidade. Todo mundo em casa. E aí? Qual é a maior forma, né? De repente eu conseguir uma renda, conseguir uma forma de botar o dinheiro para multiplicar. Tu acha que, assim, dentro dessa... A gente já vai caminhando para dentro do assunto. Tu acha que o boom da internet... Hoje nós temos muitas informações dentro do mercado, muitas pessoas falando sobre finanças. Eu acho isso legal, porque assim, quanto mais pessoas falarem de um assunto, menos esquisito ele fica na hora que a pessoa vai ouvir. Sim, perfeito. E aí, a partir daí, a pessoa começa a ter pelo menos a curiosidade de buscar e de se aprofundar de alguma forma para que você consiga fazer com que esse mercado aumente. E as pessoas também comecem a se interessar mais pelo assunto, ou seja, isso vai gerar um novo mercado, a economia vai ser mais aquecida, enfim. Como é que você vê hoje, primeiro, a comunicação, assim, esse boom de pessoas que falam sobre finanças? Cara, eu acho assim, o momento que nós estamos vivendo hoje, com tanta informação, tanta tecnologia ali para desenvolver, a gente estava conversando isso antes, Sim. Sobre isso, como auxilia, como ajuda. Então, assim, até vi um rapaz comentando, a gente tem aqui uma arma, né, cara? Sim. Onde aqui a gente tem todas as informações possíveis e impossíveis a gente consegue pelo celular. E eu acho que a demanda de pessoas que começaram a se interessar e ter resultado por isso e querer compartilhar isso com outras pessoas, ao mesmo tempo que ajuda, também atrapalha. Porque a maioria não sabe por onde começar e aí não toma iniciativa, fica naquele vou, não vou, e os anos passam, os meses passam e nada acontece.
E em contrapartida, né, grandes instituições sabem que tem uma demanda reprimida de pessoas que querem entrar e não sabem como e oferecem serviços. Mas eu acho assim, hoje você tem um professor dentro de casa, uma sala de aula, hoje a pessoa que é leiga e não entende nada desse assunto é porque quer. Né? Hoje a demanda de informação que a gente tem aí para buscar, por onde começar, qual o primeiro passo, como abrir uma corretora, como abrir uma conta ali para você iniciar, qual o mínimo de se investir. Então, informações básicas você consegue de fácil acesso. Você falou algo interessante aí na pandemia, né? Eu iniciei no mercado financeiro através de uma necessidade. Então, já contei um pouco do meu testemunho. Tem no evento que foi junto lá, onde eu vendia trufa na rua, tava ali desempregado. Tava vendendo trufa na rua, né? É bom deixar isso registrado. Exatamente. Vendendo trufa na rua ali, não tinha alternativa naquele momento. Nada se abria e aí quebrei o tornozelo, fiquei um tempo de cama. E foi ali que eu comecei a me aprofundar, né? Até falei lá no dia, né? Deus falou no meu coração que era o mercado que Deus mudaria a minha história através disso. E aí comecei a estudar estudando sobre. E aí, com quanto que eu posso começar? Qual é o mínimo ali? O que eu tenho que fazer? E aí eu fui no modo mais hard, né? Que é o day trade. Fui até em opções binárias, deve ter uma galera que conhece esse mercado aí. Né? Então é o que estava ali. A mentalidade nossa, da galera que não investe ainda, que não começou, que não deu esse primeiro passo, ou não tem essa educação, é o seguinte: eu preciso mudar de vida o quanto antes, preciso mudar rápido. Entendi. E em investimento, as pessoas têm uma dificuldade de entender o médio e longo prazo. Então, quer tudo para ontem. Então, existem resultados que são, né, tem uma velocidade legal. Mas naquele momento, pela necessidade, eu fui no mais hard ali, que era o day trade. Você, como bancário, sabe como é que funciona. E aí ganhava, perdia, até que, de repente, o negócio fluiu, né? Fiz um propósito com Deus, até contei isso numa oportunidade lá no evento. E aí ali o jogo virou. E aí eu comecei a entender que não basta só saber fazer dinheiro. Você tem que saber lidar com o dinheiro. Você tem que saber ter gestão sobre o dinheiro. Porque fazer dinheiro a gente sabe, cara. Vamos pegar 10 canecas aqui e vamos vender lá fora. A gente faz dinheiro. Isso acontece. E aí, o que eu vou fazer pós isso? Né? Então, hoje você tem muita informação no digital para você desenvolver essas coisas aí. Né? E, de fato, ver o negócio dar resultado para você. Eu acho que é legal. Isso é muito bom, porque, assim, as pessoas, como você falou, um ponto, né? Talvez por não entender que algumas situações são de longo prazo, o cara acha que ele vai entrar na bolsa amanhã, começar a operar lá e semana que vem ele vai estar milionário. Não funciona dessa forma. Isso também já, pra mim, já é um grau latente de falta de educação. Sim, você não entender todo o processo. Então, como você falou, pra mim a raiz da situação tá na venda, né? Você tava vendendo, e você falou, tava vendendo trufa. E eu sempre bato muito falando sobre venda aqui, a gente sempre fala muito sobre venda, porque a venda é o prepulsor de qualquer operação. Sim. Então, hoje, eu sei que você tem a sua consultoria de investimentos, mas antes você vendia trufa, hoje você vende consultoria. Então, quando você dominou o produto, você automaticamente, o leão da venda já estava ali dentro. Perfeito. Ou você como é que fala um pouco da tua história pra galera? Antes da trufa, você trabalhava? Sim. O teu primeiro negócio com investimento realmente foi Investe Você, né? Como empresário, ou não? Foi até um antes. Então, vamos embora. O que acontece? Sempre trabalhei, né? Desde os meus 14 anos. E aí trabalhei sempre em área mais burocrática, administração e tudo mais. E acabei fazendo uma formação em ADM. Trabalhei na contabilidade do Estado, na parte da área da saúde. Ali eu fazia os empenhos, ali, as compras e tudo mais. E aí arde, né, no peito ali aquela vontade de empreender. E você começa a fazer o cálculo de hora. O meu primeiro pensamento foi o seguinte, eu falei o seguinte, eu trabalho 8 horas, ganho X. Então eu faço X por hora. Se eu trabalhar para mim, eu consigo fazer esse resultado talvez em 2 horas. Eu comecei a fazer esse cálculo matemático para me impulsionar a tomar uma decisão que a maioria às vezes não tem coragem de tomar. Né? Para viver algo diferente é necessário ter atitudes diferentes. E aí eu fiquei muito travado, mas ao mesmo tempo querendo fazer e tudo mais, até que, né, tomei a iniciativa de empreender e fazer acontecer. E aí nesse primeiro período eu fui trabalhar com um amigo com confecção de camisa. E trabalhei com confecção de camisa e ali eu já estava me sentindo como empreendedor, né? Mas depois, no decorrer da situação, eu vi que eu era mais um colaborador do que dono do negócio. Mas já agia como dono? Já agia como dono, eu queria ver o negócio acontecer e tudo mais. Você até falou, né? A gente tem que estar preparado para as oportunidades. Eu vi um corte do podcast falando sobre isso. E aí eu estava pronto, só faltava a oportunidade. Eu sabia que eu tinha disposição e a garra para poder empreender. E aí foi quando nasceu a vontade de começar nas trufas ali. Então,
Falei, cara, vou fazer meu negócio, vou começar ali. Tanto é que no decorrer do empreendimento, vamos dizer assim, recebi proposta para trabalhar em casamentos e tal, porque era um negócio diferente. Eu sempre gostei de fazer algo diferente dos demais. Então, assim, para ser mais do mesmo, não me motiva. Então, se eu vou fazer algo, eu preciso fazer algo diferente. E aí, quando eu quebrei o tornozelo, que eu comecei a gostar do mercado, comecei a viver, de fato, de operações na bolsa. Entendi. Comecei a viver ali das operações, comecei a ter um gerenciamento bom, já pensando como profissional e não como amador. Comecei a pagar mentoria, a pagar curso, a me desenvolver, né, nessa área profissional. Né? Até que eu tive um Instagram que ensinava as pessoas a trabalhar na bolsa. Legal. Né? Então, a operar diariamente na bolsa. Legal. E aí nós fizemos lançamentos, vendemos muitos cursos ali. Legal. Tenho vários vídeos de case de alunos e tudo mais. E no decorrer de todo empreendedor, né, surgem novas ideias, a gente quer expandir, a gente quer trazer, né, outros meios para dentro do negócio. E até que eu criei o método Start. Né? E aí dentro desse método Start a gente desenvolveu, tivemos resultados, mas tive problemas, né, que como todo empreendedor passa. Normal, faz parte. Tá? E aí dentro disso eu criei a Start Finance, que era uma instituição que ensinava as pessoas de forma presencial a como trabalhar na bolsa, né, diariamente. E ali foi muito legal ali, as pessoas iam lá... Já é outro modelo de negócio. Já é outro modelo de negócio. Tá. Não só no digital, não só com curso gravado, mas também com pessoas no ao vivo ali. Né? Então as pessoas aprendiam, utilizavam algumas ferramentas que eu desenvolvi, outras que o mercado mesmo oferecia, a gente só adaptava para a nossa leitura de mercado. E aí dentro disso foi o segundo empreendimento ali, o segundo PJ que nós fizemos, só que o mercado também mudou. Né? Então esse consumo o que eu sinto muito no digital é que as pessoas não querem perder tempo estudando. A gente sabe que não é uma perda de tempo, mas a maioria pensa assim, é muito tempo até eu aprender, cara, mas aquilo ali pode mudar a sua vida. E as pessoas não querem tudo de forma automatizada, querem tudo instantaneamente. Então eu acabei mudando esse formato e aí surgiu a Investe Você, que era o quê? Através de uma parceria junto com a Wise BTG, nós conversamos. Né? Fechamos ali uma aliança, um contrato ali, onde a gente monta uma carteirização para as pessoas de forma pessoal e sob medida. Então, qual é o seu objetivo de vida? É se aposentar com quantos anos? É ter qual tipo de renda daqui a algum tempo? É comprar um imóvel, é comprar uma casa, é pagar a faculdade do seu filho? Então, a gente monta isso dentro de todas as oportunidades que o mercado pode oferecer, no curto, no médio e no longo prazo. Então, isso começou a dar certo, foi muito bacana o desenvolver e as pessoas dando esse feedback. Cara, eu não sabia que eu tinha capacidade de em um ano ter isso como valor guardado, poder dos juros compostos, né? Juros sobre juros o tempo inteiro, porque falta a pessoa sentir o gostinho do resultado. Sim. Né? Enquanto isso fica muito romântico, né, o negócio. A gente fala, a gente até lúdico, vende. Né? Sim, a gente até vende ali o que pode acontecer, mas quando a pessoa experimenta, ela não quer largar mais. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Agora estou voltando agora para o digital também. Legal. Para mostrar para as pessoas que é possível, independente do valor, Ivan. Eu achava na minha infância, eu não sei na sua infância como é que era, mas investir, para mim, era coisa de milionário, pô. Não tinha acesso, esquece. Não tinha acesso, não. Para começar a investir tem que ter muito dinheiro. Muita grana. E não é. A gente precisa ter uma nova mentalidade. Porque se você, desculpa o termo, tá? Se você é burro com o dinheiro, com pouco, você vai ser com muito também. Se você não sabe lidar com a grana pouca que você tem ali, do seu suor, do trabalho, daquilo que você desenvolve, se você tiver muito, você vai perder, porque você também não vai saber lidar. Ou vai só aumentar o problema, né? Só aumentar o problema. Exatamente. Cara, isso é muito, muito legal, essa tua trajetória, porque você começou, se especializou, profissionalizou e avançou. Sim. E aí, por um ponto que você falou que, pô, é muito pertinente pra mim, é que as pessoas querem tudo pronto, tudo muito rápido. E aí, dentro desse querer muito rápido, você não se aprofunda no assunto, você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento profundo, a conversa vai ser rasa. E a partir dali, até suas dúvidas vão ser rasas. Sim, sim. Tem gente que é tão raso que até a dúvida dele é rasa. Porque... Você poderia ter dado um Google. Entendeu? Porque a dúvida é rasa. Sim, sim. Porque a partir do momento que você começa a estudar um assunto, automaticamente é normal, vão vir diversas dúvidas, pô. Sim. Porque a tua cabeça começa a dar um monte de alerta. Porque, como é que é isso? Como é que é isso? E a partir do momento que formou a dúvida, opa, peraí. Então, ou seja, eu me interessei por isso daqui. Agora chegou a hora de eu me aprofundar nisso aqui. Eu vou ter que investir mais tempo para poder fazer isso. Sim. E aí, nesse mais tempo para poder fazer isso, é onde a galera,
uns se destacam dos outros, porque o quanto tempo você dedicar em algo, você vai estar dizendo o quanto aquilo é importante pra você. Perfeito. Né? Perfeito. Porque eu não tenho tempo, a gente passa o dia no Instagram, pô. Horas e horas. Né? Horas, cara. E eu acho que também tem muita gente também que precisa da aprovação dos outros. Eu acho Aí que é loucura. isso reflete muito. É assim, loucura. dá pra flertar nesse assunto aí. É loucura. Porque quando eu iniciei, Uhum. eu tive 99% de palavras negativas sobre o assunto. Entendi. Não, que isso não dá certo. Não, que isso não dá dinheiro pra ninguém. Não. E sempre... E eu tinha que bater contra isso. Então, acho que tem muita gente também que tem essa dificuldade de iniciar algo novo, de se aprofundar, de estudar, de se dedicar, porque no meio do caminho encontram aqueles descrentes que conseguem te arrastar pra posição que ele tá. Você não pode avançar mais do que eu. Você tem que ficar junto Você comigo vai ter que ficar aqui. junto comigo. E aí, um tema, por exemplo, igual você, pô, tem muita gente que tá dentro do teu mercado. Pô, tem o Thiago Negro, Sim, tem o Bruno referência. Perini, tem uma galera que é referência. E aí a pessoa fala assim, pô, você vai fazer isso com tantas pessoas já fazendo, isso mostra o quanto você confia naquilo que você faz, né? Perfeito. Perfeito. Porque é o que a gente mais recebe como comparação. Né? Pô, mas os caras já estão a outro nível. Cara, eu acredito tanto naquilo que eu exerço e no meu potencial, que é por esse caminho mesmo. Eu quero ser semelhante ou até melhor, se Deus assim nos permitir. Então, eu acho que depende muito da não digo nem vocação, mas da disposição que você tem para de fato fazer algo diferente. Boa. Porque você tem disposição para ficar horas no telefone, você tem disposição para assistir o nosso Mengão, a gente tem essa disposição, Firme. a gente tem disposição para estar na festa de um amigo e tudo mais, mas às vezes não tem a mesma capacidade, você tem até disposição para acreditar para outro, incentivar o outro a fazer, mas não tem essa disposição para aplicar para si mesmo. E aí você vê todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo, você ficando para trás. Então, assim, a oportunidade está aí. Você começou a nossa conversa falando sobre o digital. Sim, Né? E falando, e aí, o tanto de informação que se tem. é verdade. Então, assim, cara, o que você está fazendo? O que você está construindo? Né? Porque a gente olha, assim, pessoas reclamando sobre o seu financeiro. Poxa, cara, mas não sobra dinheiro para nada. Mas você lota o cartão o tempo inteiro com despesas que não é para ter. Então, assim, hoje não dá para botar R$100 para investir. Mas dá para você comer R$100 com um podrão com a família. Então, assim, é critério, disposição e vontade de fazer algo acontecer para você. Cara, isso é muito louco, né? É sempre o que a gente tá disposto a abrir mão, né? É ótica. Eu sempre falo o seguinte, cara, e aí? Você vai começar um projeto, você vai começar uma faculdade. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Final de semana vai embora. Exato. Tem que estudar até tarde. Perfeito. Você vai começar um negócio. Pô, cara, você não vai trabalhar mais de 8 às 5. Você vai ter que abrir mão de outras coisas. Seja qual foi o projeto que você for entrar, alguma coisa você vai ter que dar mais. Sim. E eu acho que chega nessa hora que as pessoas não querem. Porque vai doer nela, pô. Vai doer no meu lazer. Vai doer em mim. E a partir do momento que dói em mim, eu não sei se eu tô disposto a abrir mão por isso. Vai tirar da zona, né? E aí tem muito mais a ver com aquilo que a gente tá disposto a abrir mão do que com aquilo que a gente tá do que até com a recompensa do que aquilo vai dar. Perfeito. Porque toda vez que a gente vê que alguém tá tendo êxito em alguma coisa, quando você vai ver quantas coisas aquela pessoa teve que abrir mão pra estar ali. E depois que aquele objetivo que se cumpre, que ela trilhou, ela continua renunciando. Pô, eu queria fazer tal coisa. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho compromisso. Eu tenho uma agenda. Pô, eu tenho que viajar. Eu tenho que atender. Eu tenho que... Aí a pessoa, pô, mas você só trabalha. Cara, foi a vida que eu planejei. Eu não posso. Eu vi esses dias alguém na internet falando aquilo me tocou de uma forma tão forte. Assim, cara, eu tava muito cansado. Cara, eu tava muito cansado. Quando eu ia reclamar, eu falei, mas eu queria isso. Eu pedi isso. Tá entendendo? Chegou, Acho que eu vi esse corte. eu falei, não sei agora quem foi. Ele falou assim, cara, eu pedi. Esse foi o Joel, né? Foi o Joel. Quando eu ia reclamar, pô, mas eu pedi isso, cara. Eu pedi essa vida. Então, quando você pede algo, quando você sonha com algo, quando você projeta algo, automaticamente você vai ter uma renúncia muito maior, porque em alguns momentos você vai conseguir fazer, não vai ter tempo de fazer coisas que as outras pessoas estão fazendo. Mas é a vida que você escolheu. Então, seja na área dos investimentos, seja nos negócios, seja no digital, Sim. acho que a mensagem que fica é tipo assim, cara, o que você está disposto a renunciar? Perfeito. Seu maior desafio tá no espelho. A verdade é essa. Não é isso? Se olha no espelho que você vai ver. O seu maior desafio é você mesmo. O que você está disposto a renunciar? Porque à medida daquilo que... Cara, eu tô disposto a renunciar isso aqui. Beleza. Eu tô disposto a renunciar tal... E isso é tão pessoal. Sim. Isso é tão pessoal, que fica difícil. Seria até irresponsável da nossa parte se a gente virasse aqui e falar, faz isso, faz aquilo. Não, cara. Sim. Não. Cada um sabe o que tem que fazer. Até porque, como você falou, pô, a tua história é uma história de venda,
E aí eu não sei qual é o teu estilo de vendedor. Tu gosta de chegar na venda, né, velho? Cara, eu gosto porque lidar com o público e lidar com o sonho, a expectativa do público é muito legal. Né? E você vê isso gerar e acontecer, isso te motiva mais ainda. Verdade. Então, assim, esse fato assim, de ser um instrumento para mudar a mentalidade de algumas pessoas, né? Das pessoas no modo geral, da forma que ela pensa, porque não adianta também você querer investir e não ter a mente de investidor. Então, assim, a forma para você fracassar já está montada aí. Verdade. Porque você tem que ter uma mente direcionada para isso. Sim. Doutrinada, ensinada, para entender como é que funciona essa mecânica dos investimentos. Então, eu lembro quando eu vendia trufa, né? Eu nunca vendi assim, olha, tô vendendo trufa, você quer comprar? Não. Não. Solta o pitch de venda, vai. Então, ali era dicas para você que vende. Vai. A gente sempre chega na pessoa, né, não sabendo se ela quer comer um chocolate ou algo do tipo. Sim. Então, eu trazia uma experiência, eu conversava, eu falava... Eu tenho uma venda que eu fiz que eu falei assim pra pessoa. Ela, poxa, mas eu tô sem dinheiro nenhum. Eu falei, ok, então eu quero que você leve pra você pra melhorar o seu dia. E aí, quando ela comeu, ela... Não, deixa eu comprar mais 5, vou dar um jeito aqui. Pegou uma nota lá e comprou. Porque eu fiz ela provar a experiência. Tem gente que quer vender algo sem trazer a experiência pra pessoa. Traga a experiência pra ela. Deixa ela provar um pouquinho. Deixa ela sentir o gosto. Então, você tem que saber chegar pra que ela realmente se abra pra esse formato. Então, em ser estratégico, Ivan, o que acontecia? É até legal você tocar isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto também, pô. Tá maluco? Quando eu ia vender trufa... Eu tinha a capacidade de levar no isopor, no máximo, que era o tamanho que eu tinha, em torno de 75 a 80 trufas. E era muito cansativo, porque eu tinha que parar... No início eu não entendia muito sobre venda, mas gostava. Então eu falei, cara, eu vou falar 1 para 1 e eu vou ter que vender. Então meu cálculo ali para vender as 80, 75, eu tinha que falar pelo menos com o dobro ou 3 vezes mais para eu poder voltar com o isopor parado. E toda vez eu conseguia, só que era muito exaustivo, eu tava sem voz, já tava cansado. Qual foi a sacada, Ivan? Poxa, peraí. Deixa eu ir num local onde tem um público que possa me ouvir. Então eu ia no salão de beleza, eu ia em restaurante, eu ia em lugares que eu falava uma vez só para todo mundo. E essa experiência foi legal. Que quando eu tive esse alerta, tava um calor igual tava hoje. Eu falei assim, cara, não vou andar isso tudo no sol não, peraí. Vou num salão, vou procurar o salão mais cheio. Isso foi uns 30 minutos olhando. Quando eu achei o mais cheio, eu falei, eu vou zerar o estoque aqui agora. E aí quando eu entrei no salão, eu contei o meu momento. E o que aquilo estava proporcionando pro meu momento. Eu estava querendo pagar a festa de casamento e tudo mais. Uau. Junto com a minha esposa. Eu prendi atenção quando eu falava do história. casamento. Claro. Quando eu falava do casamento, eu falei, qual vocês mulheres aqui nunca teve o sonho de casar e tal. Aí tu entra no jogo. E aí zerei o isopor. Dali pra lá, minha forma de vender mudou. Você, o homem, pô, eu quero conquistar minha princesa. Pô, Aí, as mulheres já, pô, não, pelo amor de Deus, me dá essa caixa toda. Não adianta você vender algo bom pro público errado. Venda pro público Cara, certo. Isso é muito bom. Porque a chance de você ter êxito é gigantesca. Pô, tá vendo? E tu tá aí dando murro em ponta de faca, né? Pra poder vender, cara. Isso é tão... Isso é tão forte, porque a gente vai desarmando as pessoas. Você encontrou uma forma de poder vender o seu chocolate lá, pra poder... Sim. Com uma história real, um bom produto e uma estratégia pra poder alcançar o público. Uma história, um bom produto e uma estratégia pra alcançar o público. Aí, ó. Uma história, um bom produto e uma estratégia para poder tocar no público, porque tem isso. Sim. E a partir daí a coisa começa a fluir, a desenvolver. Isso é sensacional. Isso é sensacional, porque a partir daí você construiu o teu caminho para poder vender todos os seus produtos financeiros. Sim. Quando eu fui pro digital ali, aí eu já estava vivendo da Bolsa de Valores, eu trouxe essa mesma mecânica. Da rua. Né? Da rua. Qual é a necessidade que você tem? Por que você ganha o que você ganha? Sabia que você tem uma oportunidade de melhorar? Então ia na dor, né? Trazia isso para a pessoa, trazia a solução, fazia ela experimentar em alguns momentos. E ali foi muito legal. A gente teve um pouco mais de 600 alunos, pessoas mentoradas por mim também, ensinando técnicas de investir dentro da sua casa, com o seu computador ali. Né? Então isso foi muito legal. E o bacana assim, é o seguinte, Ivan. Toda a bagagem anterior serviu para o meu momento hoje. Pô! Nada ficou pra trás. Então nada fica pra trás. Nada a gente fica tá pra vivendo trás. um processo que a gente não quer viver. Nada fica pra trás. A gente tá passando por algo que a gente não quer passar. Sim. A gente tá vivenciando situações que a gente não queria estar. Mas isso tudo tá servindo pra algo que Deus vai te colocar lá na frente. Amém. Então isso é muito bacana. Nada sabe? fica pra trás. Todas as coisas cooperam. Eu sempre uso esse versículo, né? Usa essa tudo frase. coopera para o bem.
Então tem processos que a gente não queria viver, mas tá vivendo. É isso. E é isso, mas É do jogo. aprende a lição, que senão você não vai pular de nível. É isso aí. Entende? Quando Nada fica pra trás. Você só pula de nível depois que você passa por aquele estágio. É isso aí. Então passe pela experiência, pô. Eu sempre falo, né? Deus não é irresponsável. Não tem como ele te colocar em um lugar alto se você não sabe lidar com o local que você tá hoje. Então tem que aprender essa lição. Então, né? Então, momentos que você tá vivendo, aproveita, porque é onde você vai chegar. Desfruta, porque vai servir. Caramba, vai servir. Isso é muito, muito forte. Pô. Nada fica pra trás, porque... E realmente, as experiências que nós fomos construídos através dessas experiências, né? Sim. Através de tudo aquilo que a gente viveu, foi capaz de formar a gente pra poder, hoje, você conseguir fazer o que se faz. Então, quando alguém se sentir inspirado, eu falo para as pessoas o seguinte: você está se inspirando, talvez, e é bacana você se inspirar, mas olha para você. Não é possível que todos esses anos você não tenha nada construído que te inspire também. Sim. Então nada tem que ficar para trás. Seja um momento bom, um momento ruim, tudo isso força para hoje. Ou seja, uma trufa, vai uma mentoria, vai um curso de investimento, e aí pessoas com a sua realidade mudada, Sim. pessoas que financeiramente tiveram as suas realidades mudadas. E aí, quando a gente vai falando sobre isso, eu vou aprofundando que as pessoas reclamam muito sobre oportunidade. As pessoas reclamam muito sobre apoio. Muita oportunidade, apoio. Aí a pessoa, mas ninguém me apoia. Disse a pessoa que nunca apoiou ninguém. Nunca apoiou ninguém. Nunca incentivou ninguém. Viu um amigo começar um negócio, não foi lá comprar um pedaço de bolo. Mas na vez dele, ele quer que o Brasil pare pra poder apoiar ele. Teve um rapaz que falou assim pra mim, Ivan, quer conhecer seus amigos? Monte um negócio. Você vai conhecer quem é que vai te apoiar. Ali estão os seus verdadeiros amigos. Tá entendendo? Exato. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, irmão. Se você depender de apoio, não, cara, o que é um apoio? Apoio é onde você tem onde quer. Sim. Escorar, né? Rapaz, não esquece, pô. A criança, ela começa a andar, ela vai apoiando. Chega uma hora, meu irmão, que ela passa a não se apoiar mais. E buf, cai. Exato. Porque quando você tira o apoio, você precisa se fortalecer. Até você conseguir ter tração. Então, se você ficar andando a vida inteira apoiado em alguém, significa que você não construiu estrutura pra aguentar pancada sozinho. Perfeito. Então tem que sair o apoio, pô. Ninguém me apoia, nem vai te apoiar. Ainda bem que ninguém apoia, que aí você tem estrutura pra aguentar pancada. Sim. Cria carcaça. Cria carcaça. Aí eu não tô dependendo de apoio, eu vou dar o quê? O meu jeito. Dá teu jeito, vai lá, estuda, passa a madrugada. E isso faz com que a gente tome tanta pancada que na hora que a gente toma... Aí a vida vai aumentando o nível do soco, né? Aí a gente tem dia que a gente acha que a gente não vai aguentar pancada. É proporcional ao seu tamanho. Então você tá crescendo... Tem dia que a gente acha que a gente não vai aguentar, mas a gente aguenta. Por quê? Se nós estivéssemos apoiados em todo mundo, querendo a aprovação de todo mundo, talvez... Opa, pode atender, se for pra mim. Não. Tá tranquilo. Se nós estivéssemos esperando esse apoio de todo mundo, com certeza, nós estaríamos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Perfeito. Porque, como eu te falei, o apoio é alguém que você quer que... Não, irmão. Mas só perde o apoio, Ivan, quem tem o porquê bem definido. Se você tem um porquê bem definido, por que você acordou cedo? Por que você saiu pra trabalhar? Pô, esquece. Por que você tá montando um negócio? Por que você quer prosperar? Porra. Quando você tem um porquê bem definido, todos os seus dias, você consegue perder o apoio. Sair do apoio, na verdade, e construir a sua própria estrutura. Né? Tem gente que precisa definir isso bem. Né? O que fez a gente se dedicar a estudar e continuar aplicando, estudando, empreendendo, são os nossos porquês. A gente sabe o porquê. Que a gente sai todo dia de manhã com um propósito, com uma vontade, de desenvolver, de crescer, de fazer o negócio dar certo. Então tem muita gente que está em casa, às vezes, pensando, vendo os outros construírem, vendo os outros conquistarem, mas não tem um porquê bem definido. E é por isso que está no mesmo local. Aí entra na muleta, no apoio. Eu não faço porque ninguém me apoia. Exatamente. Rapaz, esse apoio, talvez que, na verdade, as pessoas não quero que as pessoas me apoiem. Eu vou falar uma coisa bem dura aqui. Ninguém acredita na gente. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita nos teus projetos. É que ninguém tem coragem de falar isso. Exatamente. A família acha que a gente é maluco. Exatamente. Fala que a gente sonha demais. Ninguém acredita. Hoje nós temos maturidade pra poder até não falar mais as coisas. Porque ninguém acredita. Só que as pessoas não têm coragem de falar pra você que não acredita nisso. E aí você fica esperando que elas te apoiem. Elas não vão te apoiar. Não vai. Não vai. E que bom que aí
você vai pra dentro da guerra sem ninguém pra se segurar. E quando as coisas acontecerem, você vai ter noção do quanto você se preparou pra estar naquele lugar. Porque a pior coisa do mundo é você estar num lugar que você não se preparou pra estar. Nossa. E se você chegar lá apoiado, significa que sozinho você nunca colocaria o pé ali. Perfeito. É por isso que tem que tirar o apoio. Nossa. Aí você pegou o pé na porta agora, hein? Tem que tirar o apoio. O filho tem que sair de casa, não tem? Tem gente. Tem que voar. Tem essa geração aí que eu não vou falar o nome, né? Que senão a gente vai arrumar uma briga na internet. Tá doido. Tá agarrado na mamãe até hoje. Exato. Aí o cara casa, irmão. Dá um problema na casa dele, ele liga pra mãe dele lá resolver. Não tirou o apoio. Dá um problema no trabalho. Vou pedir demissão que eu não sou obrigado a passar por isso. Isso é muita humilhação. Lá em casa já tem tudo, eu não vou aturar desaforo. Faz porque tem apoio. Se tirar seu apoio, ia ficar ali, irmão, aguentando aquela situação ruim. Mas aquela situação ruim ia forjar um cara forte por dentro. Ao invés de se apoiar no apoio, falar, rapaz, eu vou crescer aqui dentro, eu vou arrumar uma oportunidade melhor lá fora. Mas como tem apoio, fica agarradinho ali. Então, muitas pessoas querem apoio porque, na verdade, elas querem pra onde voltar. Nossa. Se dá errado aqui, eu volto pra ali. Tem gente que tem relacionamento e mantém apoio. Tá com uma pessoa hoje, mas mantém a outra lá. Vou arrumar confusão na internet. Segura. Tem gente que dá um apoio, pô. É. Não, vou ficar apoiado aqui, porque se der ruim aqui eu volto pra lá. Eu aprendi uma coisa. Quando tu só tem uma opção, tu não tem apoio, irmão. Ou aquilo tem que dar certo. Ou der certo. Exatamente. E aí, os relacionamentos duram, os negócios prosperam, porque tu não tem apoio. Esse negócio tem que dar certo. E pra dar certo, eu vou ter que trabalhar pra fazer dar certo. As histórias são construídas assim. Sim, sim. Desde uma trufa até o investimento, até a venda, até os outros empreendimentos. Porque quem tá caçando apoio... Aí a gente lembra aquela frase, né? Tem gente que quer que o mundo acabe em barranco. Pra ele morrer encostadinho ali, apoiadinho. Exatamente. Apoio. Exatamente. Então, essa nossa cultura de esperar com que pessoas façam coisas por nós, às vezes chega no assessor de investimento que o cara faça por ele. Irmão, dá uma estudada, né? Vamos desenvolver, não é isso? Perfeito. E aí, a partir dessa situação, como eu vou falando contigo, as pessoas elas vão construindo o apoio. O apoio chega a certo momento da vida que a gente não vai caminhar sozinho, que a gente precisa de um apoio de alguém. Sim, e eu não tô negligenciando isso. Sim, não. Tá bem claro, não tá? Acho que até a gente pode até mudar a palavra, né? O apoio não é muleta. Acho que O apoio não é muleta. apoio você bota a mão pra se equilibrar de vez em quando ali. Opa, Pum. voltei pra roda. Voltei pra A roda. muleta é você ficar dependente daquilo ali pra se movimentar. Então, eu acho que tem essa diferença, né? Então, tem gente que usa pessoas como muleta. Então, e tem gente que usa às vezes como apoio. Cara, dentro do tropeçada aqui me ajuda a levantar, valeu, obrigado e vambora, que eu vou seguir no meu caminho. Acho que é mais ou Entende? menos isso. Quanto mais maduro você for, menos dependente das pessoas você vai ser. Perfeito, Ninguém tem obrigação de te ajudar com nada. Ninguém tem obrigação de incentivar nada. perfeito. Não. E por que a gente faz? Porque a gente... Aí tu fala assim, aí parece que a gente tá sendo contraditório, mas não. Pô, você não tem obrigação de ajudar, não. Não tem obrigação de apoiar, não. Por que você apoia? Porque a gente sabe o quão difícil é construir algo sozinho. Aí O que apoia? Porque a gente sabe o quão difícil é, irmão. é uma verdade. Você construir algo sozinho. Aí quando chega alguém do teu lado e, meu irmão, bora, pô. Tá doendo aí, tá doendo. Tá pesado aí, tá. Já passei por isso, vambora. Vamos passar desse estágio. Não vou tirar esse peso de cima de você, não. Só vou falar pra você o seguinte: continue andando. Você tá entendendo? Perfeito. Então, aqui, no nosso podcast, a gente sempre fala muito sobre esses pontos, principalmente pros empreendedores, pros empresários, pessoas que nos assistem, que é uma grande parte da nossa audiência, que é realmente isso que é realidade nua e crua, pô. Quantas vezes tu tava lá com o teu sistema aberto lá, pai, tá vendo alguns números caindo, aí tu fala, meu Deus do céu. Vai ficando vermelhinho. É mais ou menos. É ali que se separa os homens dos meninos. Vai ficando vermelhinho. Entendeu? Porque é engraçado, né? A vitória te dá um êxtase, né? Então, assim, Uau, você fica lá em cima. É. Esquece, meu irmão. Dominei o mercado hoje, tá? Hoje tá tudo sob o meu domínio. E no dia que dá ruim, irmão, assim, é uma vontade de você se excluir do mundo.
Falar assim, gente, por que eu fiz isso com a minha vida, né? Pra onde que eu fui? Mas são desafios que a gente precisa superar. Você falou muito, assim, muito legal, assim, a fala que a gente consegue se identificar. Sim. Né, com o processo que a gente passou para estar aqui falando com o claro, pessoal, explicando claro. sobre o assunto. Então, assim, você não caiu de paraquedas aqui. Pô, não, cara. Eu também não caí aqui. Então, é muito legal, porque outrora eu era o cara do outro lado assistindo alguém falar sobre esse assunto. Bacana. É muito forte isso, assim. Pô, até lembrando assim, a gente até fica um pouco emocionado. Eu lembro da cena, eu na cama com o pé pra cima, quebrado, assistindo sobre investimento, e alguém falou num vídeo, cara, isso aqui mudou a minha vida. Eu falei, mano, vai mudar a minha também. Eu vou estudar sobre isso. Um vídeo assim, cara. Simples. Podcast, não era nem podcast na época, era uma conversa. Uma resenha. Tal, o cara conversando com outro amigo, uma resenha. Então, assim, tem gente que tá escutando isso em casa e está precisando de uma motivação. Motivação é você mesmo, irmão, sua situação. Porque tem gente que reclama, poxa, mas eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não consigo fazer uma viagem, eu não consigo, não sobra dinheiro pra nada. Cara, o que você tá construindo pra você chegar realmente no desejo aí que você estipulou? Naquilo que você desenhou? Qual o caminho que você tá trilhando? Porque tem muita gente que reclama da situação e não faz nada pra mudar a situação, pô. Não adianta. Então, assim, também não adianta ficar se enchendo só de palavras motivacionais sem atitude. A palavra motivacional faz, de repente, você dormir de uma forma tranquila, mas faz você acordar na mesma realidade se você não se movimentar, pô. Você precisa se movimentar. Então é muito legal a palavra motivacional. Tamo junto, amanhã eu sou um novo homem, vou fazer dieta, vou correr, vou investir, vou mudar minha vida. Mas se essas palavras não acompanhar de fato com uma atitude constante né, sobre o assunto, você não vai a lugar nenhum. Pô, é isso. É sensacional. Pra galera que hoje, assim, lá no banco a gente via muita coisa, né? A gente trabalhava com muitas coisas. Os produtos mais básicos. Uma previdência privada, até porque vai ficar ruim de depender do governo. Sim. Então é necessário tocarmos. É um tema que a gente vai abordar aqui? Eu tô aí, irmão. Eu tô na chuva, vou me molhar. Vou derrubar esse canal, irmão. Não, vai derrubar, pelo amor de Deus. Derruba não, a Julinha tá ali, quietinha ali. Não derruba não. A gente de boa. Mas vai ser ruim depender. E acho que a galera. É interessante falar sobre a gente entrar um pouco nessa vertente. Sim. Porque quando a gente fala de ações, talvez pra algumas pessoas, né? O cara mais arrojado, um cara que talvez. Sim. Galera que gosta, né? Até uma galera. Acho que seria bom até dar aquele exemplo que tu deu na palestra lá. Gente. Ele vai soltar a palestra dele lá toda, vocês vão ouvir. E aí faz um link do nosso podcast com a palestra. Sim. Mas assim, quando a pessoa compra aquele papel, que ela se torna sócio daquela empresa, né? Sim. Eu adorei achei aquele exemplo fantástico. Eu queria que você explanasse sobre isso também. E sobre essa questão da previdência também. Porque existem alguns produtos de renda fixa, um tesouro direto, que é onde a galera mais conservadora costuma caminhar. Sim. Perfeito, é perfil. É um pontapé inicial ali e tudo mais. Só que existem também outros produtos que performaram muito bem no ano passado, 2023. Sim, e aí, se você pudesse entrar nessa seara pra gente poder discorrer um pouco sobre isso. Tem muito, né? Eu tenho muitos clientes aí que abordam esse tema sobre, por exemplo, previdência social. Né? Eu não gosto de demonizar nenhum tipo de investimento, nem falar qual que é bom, qual que é ruim. Isso vai de perfil, isso vai daquilo que a pessoa almeja, daquilo que a pessoa pensa. Eu hoje, de fato, não entraria numa previdência, tá? Por diversos fatores, tá? Diversos motivos pessoais. Mas quando você vê tudo de juros que pode render para você dentro desse tipo de aplicação e o imposto que você vai pagar sobre, quando você faz essa matemática, eu sei que depois de 10 anos, né, esse imposto diminui e tudo mais, enfim. Mas quando você vê outros investimentos e outras cartelas ali para que você possa adquirir, que traz uma rentabilidade não só maior, mas talvez isenta de imposto, ou talvez com impostos menores, faz você pensar de uma outra forma. A maioria das pessoas que não entendem chega no banco, oferece a previdência ali, deixa esse dinheiro preso, travado lá. Vai embora. E quando você for retirar de fato, tá, você paga ali uma porcentagem absurda, né? E aí, dependendo do que realmente juntou ali para você consegue talvez ter um resultado satisfatório ou não. Mas hoje, por exemplo, eu sempre falo muito sobre perfil antes de falar de investimento. Então, qual é o perfil que você se adequa primeiro? Então, é o conservador? Ele é o conservador, gosta de correr o mínimo de risco possível. Então, uma pontapé inicial que a gente entra ali, uma renda fixa, um CDB,
e tudo mais, a gente consegue ter uma rentabilidade interessante de 11,60 por ano, 12, vai depender, né, de como as notícias, né, vão desenvolver para a gente. Né? A gente sabe que teve a baixa da taxa Selic e tudo mais, então assim, renda fixa já não ficou tão interessante, existem outras formas de se investir bem, que traz um retorno bem legal. Por exemplo, eu gosto muito de aplicar em debêntures, não sei se você já ouviu falar, né? Soja, milho, enfim, investir nessas outras áreas. Pô, legal. E traz alguns resultados bem maiores do que investimentos mais tradicionais. Né? Tem gente que ainda tem dinheiro na poupança, por incrível que pareça. Tá? Tem pessoas que ainda possuem dinheiro na poupança. Então a poupança não acompanha, né, a inflação, enfim. Por que a gente gosta tanto da poupança? Por que a gente gosta tanto, gente? Cara, porque se vendeu uma segurança que não existe, na verdade, né? E pro banco é muito interessante, tá? Sim. Você ter ali seu dinheiro na poupança é maravilhoso. É hábito? Talvez. Você lembra de um banco? Gente, é hábito. Você há quantos anos? 32. 32. Então acho que você lembra, porque eu tenho 34 e lembro. Bamerindo, você lembra? Lembro. Tinha uma musiquinha que tocava O tempo passa, o tempo voa, tu lembra? E a poupança Bamerindo continuou numa boa. Tá. Faliu esse banco. Né? Então se vendeu muito que a poupança era um lugar seguro, é um lugar tranquilo para você colocar o seu dinheiro e tem rentabilidade. Você não rentabiliza com a poupança. Você não rentabiliza. Tá? Aquelas taxas não acompanham a inflação. Então todo ano você fica praticamente no 0 a 0. E existem investimentos, como eu gosto muito de fundos, né? Que a galera que, geralmente quem está começando a estudar sobre, começa a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, né? Para ter boas oportunidades ali. Então, fundos imobiliários ali, tem MXFR11, né? Que é o que a galera mais utiliza aí, porque a taxa de cotação dela é mais barata. R$10 você compra um fundo desse. Né? Então, existem aplicações, por exemplo, em fundos de shopping, em fundos da área agrícola, e existem vários fundos ali para você desenvolver. Então, a dica que eu dou para a maioria das pessoas é o seguinte: determine primeiro o seu perfil, escolha que direção você vai tomar e quais riscos você quer correr. Eu gosto muito de ações. Eu ainda faço day trade, ainda faço swing trade, ainda trabalho com buy hold, enfim. Existem investimentos, eu determino uma parcela do meu capital direcionado para essa aplicação. Que aí traz uma rentabilidade satisfatória, de forma mensal, de forma semestral, de forma anual. Agora, para quem quer começar e só quer juntar um dinheiro melhor do que a poupança, esses investimentos como renda fixa, tesouro direto, CDI, CDB, eu acho que é a melhor opção para quem quer iniciar. Tá? A previdência eu já deixaria como uma por última opção. Entendi. Pô, top. E aí, galera que quiser se aventurar aí no mundo dos gráficos lá e aprender sobre ações, como é que elas vão fazer aí contigo? Eu gosto muito, Ivan. Ações assim, pô, eu sempre falo isso, né? A Bolsa de Valores acelerou muito assim a minha visão sobre a vida, porque o gráfico reflete isso. Altos e baixos o tempo inteiro, momentos bons, momentos ruins, e é necessário tomar de decisão. É necessário. Por que muita gente não gosta ou não quis se aventurar ou não quis entender como a bolsa funciona em formas de gráfico ali para investimentos de curto prazo? Porque requer um pulso de decisão muito forte. Entendi. Uma decisão pode dar certo, pode dar errado. E tem muita gente que não quer tomar decisão. É por isso que não sai do lugar. Então, nesses momentos de aplicação, de investimento, se você não tem conhecimento, você não sabe que tomada de decisão tomar, né? E aí você fica naquele em cima do muro. Tem gente que lida com a Bolsa de Valores como se fosse jogo. Né? Ou tem gente que coloca dinheiro no... Tipo tigrinho. Tipo tigrinho, mas não tem a capacidade, de repente, de colocar ali de uma forma profissional e ver se o dinheiro rentabilizar. Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito. Não entraremos. Mas eu acho legal, assim, a parte gráfica ali, porque você consegue entender o termômetro de tudo que está acontecendo com todas as ações, né? A gente sabe que o maior termômetro da Bolsa, um dos maiores, né, é a Petrobras, por exemplo, a Bolsa Nacional. Então, se você acompanha esse gráfico, você entende o que vai acontecer com todas as empresas. Vou dar um exemplo. Eu opero day trade no mini índice, não sei se você já ouviu falar. Já. Tá? Então, o que é o mini índice? É uma derivação do índice Bovespa. Certo? O que é o índice Bovespa? Ele pega a média de todas as empresas nacionais e direciona para você em um só gráfico. E ali você consegue ter o termômetro dentro daquele índice do que está acontecendo com a Bolsa Nacional. Certo? O mini índice ele é uma derivação. Criaram-se o mini índice
para você utilizar uma operação de forma fracionada. Então, assim, um contrato vale 20 centavos. Então, com 20 centavos, você já pode operar na bolsa, mas de uma forma bem alavancada. Então, por exemplo, você vai investir 20 centavos no mini índice, dependendo da movimentação dele, você consegue fazer 60, 70, 80 reais com 20 centavos. Já pensou nisso? Olha a alavancagem que é. É uma operação de alto risco e é uma operação de alta alavancagem. Para você saber fazer esse dinheiro, tem que saber o tempo, a hora e o momento certo para isso. Certo? Agora, pode também te negativar na mesma proporção. Entendi. Não é porque você está entrando com um contrato de 20 centavos que você só está depositando 20 centavos lá dentro. Né? As corretoras têm um mínimo ali de aporte e essa movimentação é tanto para cima quanto para baixo. Que legal. Certo? Então, foi isso. Essa foi a minha maior escola. Entendi. Né? Primeiro que eu lidei com o meu emocional para saber lidar com as perdas. Porque como é um mercado muito agressivo, a perda é latente ali. Então, a mesma proporção que você pode ganhar, você pode perder. E lidar com a perda, a gente não... Eu achava que sabia lidar com a perda. Sério? E a gente não sabe lidar com a perda. Não sabe. Porque na hora de fazer 100, 200, 300, 500, 1000... Minha maior operação, eu fiz 6 mil em uma operação em 30 minutos. Dentro dessa modalidade. É uma modalidade que eu hoje pouco utilizo, mas continuo utilizando porque eu gosto. Gosto mais de, no swing trade ali, fazer uma ação ali por 15 dias, por um mês, eu curto muito. Só que ali me fez ter maturidade. Quando veio o baque, quando o dia né? tá ruim, eu não posso demonizar os dias bons. Tava bom até ontem, porque eu tava só ganhando. E agora que eu perdi, o mercado não presta? Não. A gente precisa entender o termômetro disso. O cara que é ansioso. O cara que é ansioso, ele infarta, ele pira. Né? Porque tem gente que não sabe lidar com essa velocidade de ganho e de perda também. Entendi. Então imagina, você dá um clique, em um clique tu vê teu patrimônio cair, ou em um clique tu vê teu patrimônio aumentar. Então são duas questões aí. Entendi. Ou você fica muito corajoso, criando uma expectativa de que aquilo vai mudar a tua vida em poucos dias, ou você larga aquilo ali e acha que aquilo ali não serve realmente para você. Ou ainda tem uma terceira opção, né? Nem são duas. Tem uma terceira opção. Ou você vê que aquilo ali é uma profissão, que eu preciso de maturidade, que terão altos e baixos, sim, mas que num resultado anual é satisfatório. 12 meses. 12 meses. Na média ali, né? Eu acho assim, a média para quem está começando agora, por exemplo, quem quer fazer um curso, né? Eu tenho cursos, tenho aulas ali que a gente disponibiliza para aprender e tudo mais. Tu consegue pegar na mão do cara do zero e levar ele? Pegar a mão do zero. Legal. E fazer ele desenvolver. Né? Então, eu tenho até recebi um áudio de um aluno meu. Ele comprou um curso simples lá, do mais básico, e depois fez uma mentoria conosco. Ele começou assim, alavancando. Toda vez que eu vou operar na modalidade do day trade, eu coloco R$300 e eu faço 3 mil em uma semana. Alavancado. Depois eu posso até postar aqui um áudio dele, ele mostrando pra gente aqui, ele falando. Pô. Mas ele aprendeu. Quanto tempo ele tá nisso? 2 anos batendo cabeça e perdendo grana. Entendi. Estudando, sangrou aprendendo, muito. sangrou, investiu em conhecimento para desenvolver. Tá? Então não vou nem dizer que isso aqui é regra. Não chega a ser de jeito regra. nenhum. Porque não adianta o cara também ter conhecimento, mas não ter a mentalidade sobre o negócio que a gente tá falando lá Pra no poder início. saber Pra poder equilibrar. Poder equilibrar. Pô, que legal, cara. Então preciso ter esse termômetro. E a bolsa é como qualquer outro negócio, Ivan. Qualquer outro negócio. Foi importante você falar isso, cara. Sabe, às vezes a gente acha, investimento dá errado, porque a gente vê muito escândalo aí, né? Sim, coisas de muitos pirâmide, problemas, problemas e tudo mais. Então as pessoas acabam afastando isso. Tem gente demonizando a criptomoeda. Não é a criptomoeda que é ruim, irmão. É quem utiliza dela que... Provou, né? Eu vi um relatório que ano passado foi que Exatamente. a performance foi absurda. Foi absurda. Na pandemia, então, esquece. Foi outra coisa. Quem acompanhou esse momento aí, Entendi. viu disparar para 300 e poucos mil e tudo mais. Então, assim, quem tinha a visão já antecipada do que ia acontecer se deu bem. E teve pessoas que se aproveitaram disso para montar esquemas. Sim. Né? E isso acontece em qualquer mercado. E quando dá problema lá, não falei que era ruim? Não falei que isso não existe? Não. O negócio é bom. Então você só precisa aprender a utilizar e a executar. Foi a ferramenta certa na mão de pessoas erradas, né? Exatamente. E aí acaba que, como notícia ruim vende muito mais, Exatamente. Avião só vira notícia quando cai. Então, quando cai, é agora que as pessoas começam a poder falar sobre isso. Cara, muito bom. Muito bom. Porque você dentro de casa, irmão. Imagina você poder trabalhar dentro de casa. Sim, o que eu tiro hoje, eu e meus alunos e tudo mais,
A gente opera mais ou menos entre 9h30, eu me permito, né? De 9h30 até umas 11 horas nessa modalidade. Que é onde Tá? tu tá Lembrando, ali. a bolsa não é só isso, tá? A gente tá falando de um modo geral. E eu tô falando daquilo que Que hora pra entrar e pra sair. Exatamente. Então eu compro e vendo no mesmo dia. Entendi. Né? Só que ali eu tenho uma oportunidade de alavancagem interessantíssima. Né? Eu tenho até um depoimento de uma senhora que fala o seguinte: ela, poxa, eu não sei mexer na internet, mas eu sei fazer R$200 por dia. Eu tenho esse vídeo aqui, vou botar o áudio dela. Isso, Eu valeu. vou até tentar achar aqui para mostrar. Então, Não, mostra, pô. então é possível, tá? Você desenvolver isso, né? Aplicar isso com conhecimento. E a gente fala, poxa, você como investidor também, gestor, né? Tem a Ebron Investimento lá, pô, fantástica. Direciona as pessoas a fazer gestão. Sim. Né? Fazer gestão do seu patrimônio, da sua empresa e tudo mais. E acredito que na sua vida, eu sei disso porque a gente é próximo, tem diversificação. Você tem vários negócios. Quando você começa a diversificar, você consegue abrir uma porta para essa modalidade de investimento. Você, poxa, eu vou botar ali, porque R$100 pode virar 200 vira 300, 300, Longo prazo. 600. No curto e médio. Nem falando no longo. Nessa modalidade... Essa é a mais próxima. É mais próxima. Qual é o risco? Poxa, se der ruim, eu perdi ali R$100. Mas também, se eu conseguir fazer com que isso se multiplique, eu posso mudar o grau do game, sabe? Entendi. Mudar o nível do Isso jogo. tudo dentro de análise, né? Dentro de análise. Perfeito. Não é chutômetro, Não. Tem algumas ferramentas que a gente desenvolveu, tentando achar o depoimento dela aqui. Não, tranquilo. Algumas ferramentas que a gente desenvolveu para facilitar o leigo. O que a gente faz? Qual foi a minha leitura? Importante. Da onde que eu virei o jogo ali? Importante. Foi quando eu comecei a analisar que algumas empresas se destacavam dentro da bolsa. Certo? Então, dando uma dica aqui, tá hoje, pô, a XP faz um barulho interessante, a BTG faz um barulho interessante, a UBS, que é um banco suíço de jogador de futebol, investe no Brasil e aí tem um movimento interessante. Então, peraí. Se essas grandes empresas estão compradas em uma determinada ação, por que eu vou vender? Se essas empresas estão vendidas em um determinado papel, por que eu vou comprar? Eles vão ditando o ritmo. Então, dentro dessa análise, a gente consegue detectar quais são as mais importantes naquele dia e seguir o fluxo com elas. Isso é certeza de acerto? Não. Mas eu já tenho 50%, 60% do caminho andado. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí facilita. A lógica da coisa. E aí facilita. Porque, teoricamente, o mercado só sobe ou só desce. E aí você tem 50% de chance do mercado subir ou descer. Todo dia, né? Todo dia. Quando você bota uns 10% a mais, uns Entendi. 15% a mais, a sua margem de assertividade ela Ela é maior. Entendeu? Cara, isso é muito bom. E aí você consegue direcionar. Aqui, ó. Eu achei aqui, não sei se eu vou conseguir botar. Botei. Tô olhando o gráfico. A hora que eu vejo, tinha 20 minutos que eu tava seguindo o gráfico. R$202. Falei, meu Deus. Eu tive 2 dias de serviço. Não sei mexer, não sei colocar um stories, mas sei ganhar 202 por dia. Eu não sei mexer no história. Você que é uma aluna minha lá no interior de Minas. Que legal, né? cara. Que ela comprou e ela, Túlio, eu não sei mexer no story, mas tô fazendo R$200 por dia. Utilizando uma técnica simples e tendo gestão, tendo gerenciamento. Que maneiro, cara. E isso é legal. Pô, tu tá ajudando os outros também a ganhar dinheiro, Isso né? é muito bacana, cara. Isso Que é muito maneiro. bacana. Uma ferramenta que chegou até você, que você, pô... Agora, o que aconteceu comigo? Eu entrei por esse caminho, mas não permaneci somente nele. Entendi. E é a dificuldade da maioria das pessoas que começam a investir. Uhum. Fiz um caminho, deu certo. Eu vou continuar aqui. Cara, diversifica. Entendi. Começa a expandir. Começa a investir em outras aplicações. Entendi, pô. Certo? Então, igual teve um rapaz que falou, tá, Túlio, mas eu quero investir aí. Como é que fica a questão do imposto? Falei, tu tá preocupado com isso, nem rentabilidade você teve. Você não sabe nem por onde começar. Tá preocupado com o dinheiro que não ganhou? Estão preocupados com o dinheiro que não ganhou. Não, mas não tem que pagar, cara. Não se cobra imposto de algo que você não recebeu. Isso é um problema bom, né? É um bom problema. Se você paga imposto, sinta-se feliz. Porque você tá correspondendo. Caiu alguma coisa na tua conta. Então, assim, tem gente preocupada. Estão fazendo as perguntas erradas. A verdade é essa. Pô, verdade. Né? Então, até assim, na hora de perguntar precisa de sabedoria, né? Poxa. Assim, quanto que vai pagar? Primeiro, até na hora você já de tem um perguntar. caminho? Você já tem uma expectativa de quanto você vai receber? Que aí eu posso te responder. Caramba. Né? Por exemplo, em relação de imposto aqui do que a gente paga ali em operações de swing trade, day trade, 20%, 15%.
Então, assim, só que é dentro do lucro, sobre o lucro. Então, você fez 100 mil, pô, parabéns, você vai pagar um imposto sobre, né? É um pouquinho alto, mas é sobre o lucro. Então, se você perdeu, você não paga nada, né? Então... Cara, muito interessante, porque acaba que, pra tu ver, né? A gente nunca nem entrou nesse nível de assunto para poder falar pra galera e conseguir viabilizar. O papel da comunicação, Túlio, o papel nosso é viabilizar um caminho concreto. Sim. Que não é um caminho ilusório. Hoje você vive do mercado. Sim. Hoje você ensina pessoas a viverem no mercado. Tu não tá aproveitando pra ninguém que vai deixar ninguém milionário. Sim. Tá dizendo pra pessoa que existe sim a possibilidade dentro do mercado dela construir uma outra renda. Perfeito. E se ela vai conseguir amanhã ou depois viver disso, já é uma outra história. Outra história, perfeito. Até pra gente ter responsabilidade com aquilo que a gente tá fazendo aqui. Sim. Você tá fazendo esse trabalho da educação, primeiro a educação, né? E aí é importante ter você aqui porque a minha área é uma área empresarial, então eu só lido com gestão financeira para empresas, eu só trabalho com empresas, então meu dia a dia é lidar com negócio. Então hoje, até para mim, assim, falando um depoimento pessoal, todo o valor que eu tenho eu quero investir em algum negócio. Sim. A minha forma de empregar o meu recurso é de uma outra forma, entende? Mas eu entendo e vejo muito valor naquilo que você faz, tanto que a gente já tá também aí, você tá me atendendo, tá me orientando, montou a carteira de investimento para mim, pro longo prazo, e pô, eu então já sei da tua capacidade, né? Não é algo aqui que, pô, não, a gente já sentou, já montou planejamento para mim, então eu entendo também essa importância. Então, o que a galera tem que entender, talvez, com essa nossa mensagem, com esse nosso programa, com o nosso bate-papo, aqui, justamente desse caminho é o seguinte: existe um caminho, existe um mundo que para algumas pessoas, por mais que o assunto esteja popular, se tem um assunto que está muito em alta, não quer dizer que você seja profundo nele. Perfeito. Muitas pessoas estão falando, poucas pessoas estão talvez ainda imersos nele. Sim. Hoje, né, por exemplo, 1% da população brasileira investe na bolsa. 5,70 milhões de operadores dentro da bolsa. Cresceu bastante. Cresceu nos bastante. últimos anos, né? Então, assim, um número maior Sim. de pessoas. Então, isso significa que há mais capital no mercado, mais dinheiro circulando. Atualmente na bolsa roda em torno de 28, 29 bilhões por dia. Olha isso. Então, de movimentação em operações. Por que não ficar dentro desse mercado, né? Só que é uma farpelazinha. O legal é assim, Ivan. Você Aquele tem negocinho. pouco dinheiro. Tem pouco dinheiro. Uhum. Pô, entra no modo de alavancagem. Você tem um dinheiro mediano. Quando eu falo assim mediano, é de 50 mil para cima. Entendi. Você já pode começar a diversificar em ações, em fundos, em aplicações, nos caches aí de corretoras que pagam até bem. Agora, se você tem um patrimônio gigantesco, aí você tem uma gama de opções de diversificação que te dá um resultado estrondoso, sabe, mensalmente. O que vai melhorar é o direcionamento, né? É o direcionamento. Entendi. Então, assim, o que eu tô falando nessas opções, para o pessoal de casa entender o seguinte: você pode começar dentro da sua realidade. A sua realidade é R$100. Talvez se você colocar numa renda fixa, não vai ser satisfatório. Mas talvez, de repente, no day trade, numa operação, você transforma 100 em 500, em 600. E aí você muda o game pro próximo mês. E aí, o problema é isso, é dentro da sua cabeça você entender. Cara, isso aqui é um estágio para que eu diversifique. Sim. O problema é quando você fica ali. Nesse estágio, botando toda a sua vida e seu patrimônio naquele mesmo negócio. vai dar problema. Vai dar problema. E assim, Em é algum muito momento. bom você falar sobre isso. Como tudo na nossa vida, investir é um hábito, né? É hábito. E hábito não nasce, hábito é construído. Hábito a gente constrói. Qual é a mentalidade... Perfeito demais. Qual é a mentalidade da maioria hoje? Eu tenho. Recebi R$10 mil no meu trabalho. Tô super feliz. Vou comprar um iPhone. Acabou o dinheiro. Vou nem falar a marca, vou comprar um telefone. Né? Então vou comprar um telefone aqui. Que Acabou o aí... dinheiro. Agora era o sonho que eu tinha. Cara, peguei 10 mil. Como é que eu multiplico esses 10? Outra coisa, porque você falou uma coisa, eu vou falando isso porque quando eu vou conversar com pessoas para poder montar um fundo de reserva, né, uma reserva de emergência É o básico. para a empresa, para o caixa, ali, para quando tiver oportunidade, eu falo assim, cara, guardar, poupar é um hábito tão que se constrói que se você não tiver uma meta mínima e máxima, você nunca vai colocar em prática. Sim. Cara, pô, consigo juntar R$100 por mês, irmão. Parabéns, isso começou. Mês que vem tu vai juntar 200. Perfeito. Porque você começou a construir um hábito. Perfeito. Você constrói, o hábito não nasce, o hábito é construído. E para as finanças,
quanto mais hábitos financeiros nós tivermos, por que eu falo isso? Porque as nossas áreas elas se cruzam toda hora, porque o cara que ele não teve educação financeira na escola, ele também é um empresário sem educação financeira. Então, quando a gente vai falar de prolabore, sobre provisionamento, isso é tudo muito louco. Sim. Porque isso não tá no DNA, isso não... Cara, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Como assim o dinheiro da empresa é da empresa? A empresa não é minha? A empresa não é minha? Como que o dinheiro da empresa é da empresa? Se a empresa é minha, logo o dinheiro também é meu. Então, existe, né, a despersonificação da pessoa jurídica. A empresa é uma pessoa. Então, como nós não fomos educados a isso, nós não vamos tratá-la como uma pessoa. Tratamos como nossa, a gente faz o que a gente quer. No final, quem quebra o CNPJ é o CPF. Eu tenho um cliente que faz um papo de 800, 700 mil mês e ele mistura tudo isso, empresa e pessoa física. E aí? Ele não sabe me responder quanto que ele tira, ele não sabe me responder quanto a empresa já entrou no loop. Entrou no loop e tá dando certo até aquele momento. Quando o mercado abaixa. E aí, o problema é esse, né? Quando você aprende o errado e o errado dá certo. Por acaso dá certo, você acha que essa é a fórmula correta. Uau. E não é. E não é. Isso vai trazer resultados horríveis mais pra frente. No longo prazo, né? Esse dá certo com o método... Funcionou. E isso reflete muito na bolsa. Já tive Verdade. aluno que... Tem gente que não gosta de estudar, então pega o curso, pega a ferramenta, vou utilizar. Aí no primeiro dia ela fez errado, mas deu certo. No segundo dia ela errou de novo e deu certo. Sabe o que ela acha? Que o errado é o correto. Eu achei uma fórmula que ele não sabia. Que ele não sabia. Tá vendo? Esses caras não sabem tudo. Ah, pra quem sabe sou eu. E aí, quando a casa cai, o que eu fiz de errado? Não, você começou errado. Quando você começa errado, você tá fadado a dar errado lá na frente. Então, assim, não ache que a sorte é excelência. Tá? Sorte não é excelência. Então, sorte é ocasião. Então, naquele momento ali... Funcionou. Não quer dizer agora, que se você tem maturidade, tem a consciência, cara, aqui foi sem querer. Deixa eu aprender. É ser sincero, né? É ser sincero. É ser sincero. Então, assim, é isso. Ah, mentir pra quê? É isso que faz você ter resultado. Ser sincero consigo mesmo. Que legal. É isso. Entender quais são as deficiências e as necessidades. Eu acredito muito nisso, cara. Hoje, qual o teu objetivo pra 2024 dentro desse mercado? Cara, 2024, vamos lá. Eu tô empolgado, mais com projetos pessoais. Quando se fala em bolsa, a gente tem boas opções de algumas empresas que os meus mentorados eles sabem quais são, algumas empresas que têm boas expectativas. Tu guardou lá, né? O ouro, exemplo né? que você deu aí pra mim, que pediu pra eu falar, né, lá do dia da palestra, foi o seguinte: lá na palestra a gente falou sobre uma ação, né, que é da Magazine Luiza, por exemplo. O que aconteceu com ela em 5 anos? O que faz eu aproveitar oportunidades como essa é eu estar dentro do jogo, eu estar dentro do game. Então, para quem não sabe, né, para quem não estava lá nesse dia, a Magazine Luiza ela teve um faturamento absurdo, né, um aumento ali de rendimento de 95.000%. Foi em torno mais ou menos disso. Aí quem colocou dinheiro dentro dela ganhou muita grana, principalmente na época da pandemia, o negócio estourou, né? Então, dentro da bolsa tem algumas oportunidades escondidas ali. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente não sabe em que momento, mas a gente sente que em alguma hora ali, aquela determinada empresa pode ter um boom como esse. Romper. Né? O que é legal, por exemplo, antes da bolsa, das ações das lojas americanas, a gente já tinha uma notícia antecipada internamente. Nós já sabíamos que tinha um furo ali. A Globo até noticiou algumas coisas na época. E na bolsa ela despencou quase 90 e poucos %. Antes do boom do problema. Antes do boom do problema. Então, as notícias estão aí para nos antecipar. É um mercado que é especulativo. Especulativo o tempo inteiro. Entendi. Você tem que estar antenado. Antenado toda hora, tá atento. Nessa modalidade que eu falei de alavancagem, você vai ficar atento naquele determinado momento que você está de frente do computador. Você não pode simplesmente clicar e ir embora. Não dá pra nem pra Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito, muito ruim. Você vai voltar ali até todo computador vai ter ido embora. Pra você ter uma ideia, a maioria das corretoras tem um limite de perda de segurança. Você não pode perder mais do que 60% do seu capital. Senão a corretora mesmo fala, para, irmão, você tá perdendo a mão. Rapaz, você tá muito emocionado. Você tá emocionado demais, não é assim que se trabalha. Hoje não é teu dia. Hoje não é teu dia. E trava mesmo, não deixa você operar mais. Tá? Então tem configurações que você pode fazer isso. Então assim, é um mercado que pode mudar a vida de qualquer um que se dedique, que tem estudo, persistência, constância, Legal. disciplina.
Só que o mercado se reflete em qualquer empreendimento. Se você tiver constância, disciplina, empenho, dedicação em qualquer negócio. Então hoje eu trato a Bolsa de Valores como qualquer empresa que existe, que requer as mesmas disciplinas, horários, a determinação, estratégia. Você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre se movimentando. Então é muito legal assim, só que eu tenho uma empresa dentro de um computador. A diferença é essa. Maneiro. Eu tenho uma palestra que eu faço, que eu falo para quem está lá, né? No momento, eu falo o seguinte: parabéns, hoje você acaba de montar a sua própria empresa, que tem o seu nome. E aí o resultado da sua empresa vai depender da forma que você se dedica, quanto tempo você aplica, qual horário que você acorda. Tudo isso faz parte do game. Tem gente que acha que viver de Bolsa de Valores é não trabalhar. Porque tem muita gente na internet que vende isso. Que vende isso. Você faz uma operação, você ganha o dinheiro e vai pra praia no dia seguinte. E não faz nada no dia seguinte. Você pode ter essa liberdade geográfica. Ok. Mas você tem que estar preparado todos os dias pro dia mal também. Então tem gente colocando 100% da sua capacidade financeira em uma operação. E quando dá certo, eu já vi, tô falando que eu presenciei, pessoas colocarem o único valor que tinha, dá bom, dobrar o capital no mesmo dia, no outro dia tá na praia e no dia seguinte perder aquele capital inteiro. Meu Deus. Então essa... E como qualquer empresa. Hoje eu vendi tudo na minha empresa hoje. Bati a meta, amanhã eu não vou trabalhar? Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Então se você quer viver disso no longo prazo, você vai precisar. Tenha esses critérios bem pautados aí dentro de você. É possível uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, ela aprender a operar. Bom você falar isso. É possível, principalmente hoje com tanta informação, tá? Com tanta informação. A gente está falando aqui de em todas as ramificações, né? Desde carteirização, desde aplicação em ações e até operações de curto prazo. Não só é possível, como é realidade. Te mostrei aqui um vídeo de uma pessoa que não sabia mexer na internet, nunca tinha visto bolsa e faz R$200 por dia. Nesse movimento, assim, quando você entra nesse mundo, é natural, você vai aprender outras ramificações e outros meios de se rentabilizar. Quando você faz o dinheiro trabalhar para você, que eu acho que é uma regrinha que pouca gente utiliza, é o X da questão. É aí que vira o jogo, quando você está dormindo e seu dinheiro multiplicando. Renda passiva. Renda passiva. Boa. Exatamente. E aí você consegue entender ali o que um pequeno valor pode se transformar ao longo dos meses, dos dias, dos anos, certo? Então, assim, toda a metodologia que a gente desenvolveu lá, que nós desenhamos, foi pegar um cara leigo e, de fato, fazer com que ele aplique na bolsa e tenha resultado. Uma vez que você entra nesse caminho e faz isso, claro, como qualquer outro negócio, você precisa se especializar, precisa melhorar o seu conhecimento, diversificar ali na visão, no entendimento sobre o que esse mundo pode oferecer. Entende? Então ali é um ponto de partida. Então fez o curso ali, você vai ter um ponto de partida. E dentro disso existem níveis nesse ponto de partida. Lá dentro tem o nível 1, nível 2, nível 3. E aí você pode, como vários alunos eu tenho que vivem hoje desse mercado hoje. Cara, que legal. Então é muito bacana, E essa profissão, até, tanto, porque você é tanto professor, né, como assessor também de investimento. Sim. A gente trabalha em parceria junto com a Wise BTG lá. A gente consegue captar esse... O que acontece? A gente notou uma necessidade gigantesca de grandes empresários ou até pessoas que precisam, né, entender sobre esse mundo, tem essa disponibilidade de disponibilizar ali um valor mensalmente e não tem conhecimento para isso. De fato, para você montar uma carteirização, para você desenvolver algo dentro da expectativa e dentro do perfil de cada pessoa, não é da noite para o dia. Entendi. Tá? Então, assim, tem todo um estudo, tem toda uma aplicação, todo dia vendo oportunidades, todo dia desenhando ali, cuidando do patrimônio ali do cliente, para que ele tenha os melhores resultados, certo? Na modalidade de day trade ali, de swing trade, você consegue fazer por conta própria de uma forma, não digo mais simples, mas o entendimento sobre acaba sendo mais direcional, sabe? E aí você tem só aquele caminho. Esse caminho aqui, precisa fazer dessa forma. Entendi. E o que vai mudar o game ali é o gerenciamento sobre o capital. Se você não sabe gerir seu capital ou não está disposto a aprender, não entre. Não entre. Porque eu já vi gente, né, fazendo grana em um dia ali, grana que nunca viu,
e no dia seguinte gastar, achando que no dia seguinte iria fazer a mesma coisa. Isso não é gerenciamento, isso não é gestão de risco. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Isso é bingo. Isso é bingo, isso aí é jogo. Isso é jogo. É mais provável você ganhar no jogo do bicho do que lidar Assim, com a bolsa dessa forma. forma. Então, uma vez que você tem gerenciamento pra tudo, né? Bolsa não é jogo, né, cara? Bolsa não é Pelo jogo. amor de Deus. Senão... Teve uma amiga que falou assim, você trabalha com negócio do joguinho, né? Do gráfico. Que joguinho do gráfico? Não é joguinho do gráfico, né? Que parece que é um golpe de sorte. Você tá falando de análise, de estudo. Exatamente. E todo mundo, enfim, cara, isso é muito importante a gente construir esse papo, porque o objetivo é abrir a visão da galera. Sim, sim. Em relação ao caminho de estudo, de construção e de geração de renda. Você falou também sobre... Nós falamos sobre venda e todo esse mundo que envolve o negócio. No final, o cara vai descobrir que ele abriu um negócio igual qualquer outra pessoa. Só que hoje, ele tem a oportunidade de começar com aquilo que ele tem na mão. E o principal ativo dele é o capital intelectual dele. Perfeito. Que ele vai ter que trabalhar para construir. Perfeito. Checkmate? Checkmate. Entendeu? É isso. Resumiu bonito. É isso. É isso. Exatamente isso. Pô, meu irmão. Então, assim, é sensacional. Eu queria que você... Se você pudesse hoje, né... mandar nesse momento. Duas coisas que eu queria fazer aqui, até pra gente poder... Uma parada diferente que eu vim pensando isso na cabeça hoje. Um conselho pra uma pessoa... Um conselho dentro desse mercado. Cara, se eu pudesse aconselhar você hoje, eu te aconselharia a fazer isso. Até pra quem tá ouvindo. Perfeito. Porque o conselho, né, na multidão de conselhos é sabedoria. Então, vou te dar um conselho. E depois eu vou te fazer outra pergunta. Beleza, vamos lá. Conselho que eu daria, tá? Eu sempre me coloco no lugar do outro. Então eu já estive do outro lado, o cara leigo, o cara que não tinha receita, que não tinha dinheiro, mas queria mudar de vida. Primeira coisa, acreditar em mim, né? Acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração para fazer e ter a iniciativa, perder o medo, né? Uma vez eu falei até num podcast, numa conversa, eu falei assim, Pedro afundou, e todo mundo fala, né? Pedro teve pouca fé, mas foi o único que teve coragem de sair do barco. Ele experimentou o que poucas pessoas experimentaram, que foi andar sobre as águas. Poucas não, né? Só ele, Jesus. Só ele, Jesus. Então só ele, Jesus, teve essa experiência. Então quer ver uma experiência nova, saia do barco. É isso. Certo? Primeiro ponto. O segundo ponto para você iniciar, tá? Comece com o que tem. E para você começar com o que tem, começa a dividir aí coisa de gestão básica, 50, 30, 20. Né? Tenta viver ali com as suas despesas com 50% do que você fatura, 30% ali você usufrui, né? E tenta investir pelo menos 20% ou 10% desse valor. O método 50, 30, 20. 50, 30, 20. Legal, tá? gostei disso. Então, assim, com 20% do que você tem hoje como receita, aplica. Seja lá qual forma. Tá? Menos na poupança. Mas o resto pode aplicar. Vai lá nos mais seguros mesmo. Tá, no Tesouro Direto. Pezinho no chão. Pezinho no chão, para você começar, sente o gostinho disso primeiro. Tá? Agora, poxa, eu quero mudar de nível. Tá? Começa lá no Day Trade ali, tenta conhecer esse mundo, ver, você tem uma conta simulada lá que você pode treinar antes de colocar dinheiro. Olha só que legal, você ainda tem a chance, né, de treinar, de nadar com boia para depois nadar tranquilo. Muito bom. Então, assim, tem essa oportunidade, comece com o que tem. Não ache que o seu lucro, tá, é uma receita para ter despesa, muito pelo contrário, é uma receita para te dar suporte para uma construção. Então sabe que você está construindo e evoluindo algo que vai te trazer para você um descanso mais para frente. Vai dormir, né? Tá? Vai dormir tranquilo. A gente fala muito sobre, né, aposentadoria. Eu falei com um rapaz, eu disse para ele, ele morreu de rir. Ele, poxa, se você fizer esse investimento, R$300, e aí já dando um dado para a galera saber, se você aplicar R$300 ali durante 35 anos, isso vai te dar um patrimônio em torno de 3,5 milhões, mais ou menos. Juros sobre juros. R$300 em 35 anos. Ok? Isso vai te dar um salário aí, vamos botar 1%, 35 mil. Certo? Se você colocar o dinheiro ali pagando INSS, por exemplo, o teto ali, 780, 750, você vai se aposentar podendo ter um salário de 1.400 a 7 mil reais é o máximo. Só que você não tem patrimônio nenhum. Deu pra entender? Entendi. O dinheiro aplicado lá é para pagar o outro que está aposentando, ok?
Aí eu falei isso pra ele, ele disse assim, pô, mas 35 anos é muito tempo. Aí eu falei, você vai envelhecer? Aí ele, vou. Aí, se você não morrer, você vai envelhecer. Se você investir ou não, você vai ficar velho. É verdade. Se você aplicar ou não, você vai ficar velho. Agora, ou você vai ficar velho com muito dinheiro, ou você vai ficar velho duro. É só isso, pô. É questão de decisão e escolha. Ah, é verdade. Entendeu? Então, assim, o tempo vai passar. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Tá passando. E é algo aqui pra ficar na mente de quem tá ouvindo e tudo mais. Todo dia você tem a chance de escrever algo novo. Todo santo dia. Você vai envelhecer. Você já tá envelhecendo, na verdade. Os dias estão passando. Eu tenho uma filhinha de 6 anos. Ontem mesmo eu vi ela nascendo. Ela tá com 6 anos, o tempo tá passando. E todo dia você tem uma oportunidade de escrever algo novo. Todo santo dia. Só que tem página que você tá deixando em branco. Tem página que você tá amassando. E todo dia, cara, escreve algo diferente. Muda esse game. Muda de nível. Então, assim, o que eu daria um conselho para iniciar é isso. Pô, disciplina, gerenciamento, acredita e tudo mais. Inicia com o que tem, que no longo prazo você vê resultado. Top demais. Se tu pudesse hoje deixar uma mensagem de gratidão. Por quê gratidão? Porque eu acho que a gratidão, ela brilhanta a nossa vida, né? Muito. Porque nós não somos super-heróis, irmão. Muito. Muitas pessoas, pra gente estar sentado nessa cadeira aqui hoje, nós fomos ajudados e cuidados por pessoas que elas nem imaginam. Tem gente que somou tanto na nossa vida que talvez nunca vai aparecer em lugar nenhum, em nenhum vídeo, mas a gente sabe a importância daquela pessoa na nossa vida. Sabe? Existem os heróis anônimos. São pessoas que nos trouxeram até aqui, em que as multidões nunca vão conhecer. Então, se você pudesse hoje, falar assim, ó, precisa deixar uma mensagem de gratidão aqui. Aí tu vai falando lá, para que essa pessoa veja daqui a alguns anos, não vejo nem isso hoje. Tem coragem de gravar? Tenho coragem. Tem coragem? Tenho coragem. São poucas pessoas ali, mas pessoas pontuais, sabe? Se quiser, pode deixar registrado aí. Agradecer a Deus primeiramente, né? Sem Ele não teria nada, não seria quem eu sou. A minha esposa, assim, o que a gente passou desde lá do início, né? A gente foi muito humilhado, né, cara? Assim, pra quem é da rua, sabe como é que funciona o jogo. E ver Deus mudando a nossa sorte, né? É muito gratificante. Então agradeço a você, tá, minha filha? Eu amo você. Você é muito importante na minha vida. Minha filha, que é herança, né? Então, assim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Aos meus pais, que eu acho que a família é a base. Uma vez eu vi você falando sobre isso, né? Falando sobre a família, sobre sua mãe. E isso me mexeu muito, porque é o que nos motiva, são os porquês, né? São os porquês. Verdade. Minha família, pai, mãe, irmã. E aos meus pastores, cara. Assim, aqui eu vi um cara muito machucado, muito ferido da vida. E eu tenho hoje pastores que cuidaram de mim, tiraram todos os carrapichos ali, aquelas sequelas, né, da vida. E acreditaram. Essas pessoas que eu citei acreditaram. Foram as únicas que acreditaram que Deus poderia mudar a minha sorte através do que eu faço hoje, né? E hoje com os resultados que eu tenho, com aquilo que eu já desenvolvi, eu tenho que honrar a Deus primeiramente, né? Sempre falo isso. Então tudo que eu tenho foi Ele que proporcionou, mas Ele colocou não as muletas, mas os apoios, né? Que fez com que eu trilhasse e que estivesse aqui hoje. Pô, pra gente conversar. Né? Bom então, demais. Amo vocês. É um recado que eu deixaria aí pro pessoal ver depois. Tá registrado a gratidão, né? Muito feliz, cara. Muito feliz. Cara, isso é mágico, porque eu agradeço sempre os momentos bons e os momentos ruins também, porque de alguma forma a dor ensinou, né? A alegria, no momento de euforia a gente não aprende muita coisa. Na hora da dor a gente aprende coisa pra caramba. Muita coisa. E a gente acaba aplicando isso na nossa vida de negócio. Então, irmão, eu no momento agora vim te agradecer por esse tempinho aqui, cara. Sei lá, deve ter 1h20, 1h30 de programa aí. Que a hora voa. Se deixar a gente fica 2 dias.
Mais um tempo de qualidade que a gente teve aqui. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que alguma coisa vai ser despertado na cabeça de alguém a partir de um programa tão enriquecedor, de um tema tão gostoso, tão leve de falar, que é um tema que a gente domina e coisas que a gente vive. Sim. Então, assim, que Deus continue abençoando tua vida. Pô, obrigado. Irmão. Obrigado por estar aqui no Pode Crer, na nossa casinha. A gente ama esse lugar aqui, a gente é apaixonado por isso aqui. Hoje, minha dupla. Julinha, aqui, ó. Manda assim pra ele aqui, ó. Minha dupla, entendeu? Minha dupla tá de férias, dei férias pra minha dupla. Mas, irmão, aqui também um abraço dele pra você. Pô, com certeza. Que é um cara que gosta muito de você, a gente gosta muito de você e a gente tem um privilégio de conviver com pessoas que a gente admira. Poucas pessoas têm esse privilégio, sabia? As pessoas admiram pessoas de longe, mas, pô, conhecendo o teu trabalho, conhecendo quem você é, os bastidores, a tua família, então sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. Obrigado por ter topado vir aqui, obrigado por vir pelo seu tempo, compartilhar seu conhecimento, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada e vai ser tocada pelo que foi falado aqui, tá bom? Eu que te agradeço pela oportunidade, agradecer a equipe aí que me recebeu, tá? Vocês são incríveis. E obrigado, irmão. Conta Mais um comigo. pra conta. A honra tá aqui. E a honra é nossa. Pode crer. Ó, mais um pra conta. Sucesso total. Tu vai acabar de ver esse vídeo, tu vai voltar lá pro início, tá, gente? Porque a gente não para. Eu tô aqui com o coração grato de poder fazer isso aqui que eu amo, sou apaixonado. Então, beijo grande. Obrigado, gente. Obrigado, equipe. Mais um pra conta, mais um sucesso. Mais um Pode Crer.